situações adversas, irmãos, mas primeiro é Ele, primeiro eu adoro Ele, primeiro eu glorifico Ele, primeiro eu sou fiel a Ele, primeiro eu exalto Ele, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Aqui Deus está olhando e está dizendo: peraí, vocês estão passando tudo isso, porque eu não sou prioridade na vida de vocês, mas a hora que eu for prioridade na vida de vocês, fica tranquilo, a seca não vai vir sobre vocês, mas se a seca vier, eu mando trazer, eu envio cordonices, eu envio corvos para sustentar. É isso que a gente precisa entender. Alguém um dia olhou para mim e falou assim: isso aqui, quando eu pastoreava lá em Patrocínio, surgiu uma polêmica na internet, dizendo assim, é só para a gente dar um glória aqui, surgiu uma polêmica na internet dizendo assim: eu só tenho tantos reais, o meu gás acabou, eu dou o dízimo ou eu compro gás? Aí um pastor, irmão, respondeu lá: compra o gás. Mas eu deixo de dar o dízimo? Ele deixa. Por quê? Porque se tivesse entregado primeiro, Deus não deixaria faltar. Eu achei essa resposta fenomenal. Por quê? Porque Deus é assim, quando a gente tem fidelidade com Ele em todas as áreas, quando Deus é o primeiro na nossa vida, irmão, Ele não vai deixar faltar. É por isso que o salmista Davi vai dizer: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. É isso que Mateus 6,33 está dizendo. Primeiro é o reino de Deus. Eu não estou romantizando a fé. A gente passa pelo vale da sombra e da morte, irmão, mas Deus, Ele está conosco. Eu quero convidar você a receber essa palavra que eu vou profetizar. Através da nossa fidelidade em buscar primeiro o reino de Deus, Deus é fiel. Para quê? Para nos acrescentar as demais coisas. Eu profetizo em nome de Jesus. Nós somos a igreja, nós somos parte da igreja do Senhor, que vamos ser fiel, que vamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, eu não creio nisso. Eu respeito, mas eu creio. Eu creio porque eu já experimentei. Eu já experimentei dias de não ter dinheiro há muitos anos atrás para fazer compra e chegar a compra lá em casa sem eu ter ido no mercado. Eu já experimentei situações, irmão, de provisão extrema de Deus, de eu não ter, mas Deus está movendo sobre nós. Mas sabe o que é isso? Nós fomos chamados para viver primeiro o reino de Deus. Só para a gente movimentar um pouquinho aqui, olha para o seu irmão e fala assim: olha, você... Não, fala com fé, fala assim: ó, você foi chamado para fazer primeiro para o Senhor. Fala assim, ó, e depois o Senhor fará por ti. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém? Amém ou não amém? Eu creio nisso, irmão. Quando a gente faz para o reino de Deus, o reino de Deus devolve para nós. A Bíblia vai dizer, Isaías capítulo 55 verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí o profeta Isaías vai dar um show. Ele está dizendo: o Espírito do Senhor antigamente descia sobre reis, profetas e sacerdotes. O Espírito do Senhor descia, revestia e voltava para o céu. Mas agora não, o Espírito está sobre vós. Então buscai enquanto está perto, invocai-o enquanto Ele está do nosso lado. É isso que a gente precisa entender. Quem está querendo buscar Deus de verdade, quem está querendo ser fiel a Deus em todas as áreas, irmão, ele busca a Deus, ele invoca o Senhor. E aqui precisa de ter uma outra verdade. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17, do verso 13 ao 15, fala algo que eu acho simplesmente extraordinário. A Bíblia vai dizer que Elias está num tempo de crise. Elias havia profetizado: não vai chover em Israel, é seca para todo lado. Só que lá na viúva de Sarepta, quando ele chega lá, diz a palavra que ela está catando uns gravetos para fazer um bolo para ela e seu filho. Vai fazer, pastora Natasha, vai morrer. Ariane vai fazer e vai morrer. É o que o texto diz. Só que a Bíblia vai dizer que Elias chega lá e vai dizer: não. Você inverteu a ordem. Não faz primeiro para você, faz primeiro para mim. Por quê? Eu sou a representação profética do Espírito do Senhor nesse tempo. Faz para mim, porque Deus é Deus. Quando ela fez Emerson para o profeta, diz
diz a Bíblia que a farinha não acabou, que o azeite não acabou. Por quê? Porque primeiro é para ele, depois ele multiplica. Primeiro é para ele, depois ele multiplica. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Há um menino, há uma multidão. André acha um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Na mão do menino é 5 pães e 2 peixes, alimenta 2 ou 3 pessoas. Mas na mão do Senhor, entrega. Senhor, eu estou te entregando isso, mas é pouco para essa multidão de gente. Entrega para mim, entrega para mim. Entrega a primeira parte, porque a primeira parte vai santificar as outras. Quanto mais o povo pega pão, mais pão multiplica. Quanto mais o povo pega peixe, mais peixe multiplica. É Deus dizendo para mim e para você nessa manhã: fica tranquilo, se você confiar no reino de Deus, o reino de Deus não vai te desamparar. Fica tranquilo, minha filha, fica tranquilo, meu filho, se você entregar a tua vida ao Espírito do Senhor, vai cumprir o que a palavra diz. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você mais uma vez a levantar suas mãos, porque eu vou liberar uma palavra aqui. Eu profetizo em nome do Senhor dos Exércitos, que nenhuma arma forjada, nenhuma cilada do inferno, nenhuma artimanha do maligno vai alcançar a tua casa. Por quê? Porque você está nas mãos do Espírito de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós entregamos, algo acontece. Então esse é o contexto de Ageu. Seca, apostasia, frieza espiritual, mas Deus desce. Há uma palavra, verso de número 14 do capítulo 1, e a palavra é: diz o Senhor pela boca do profeta Ageu, o Senhor reanimou, o Senhor suscitou, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Há 3 níveis que Deus começa a mexer. Deus começa a mexer em 3 níveis diferentes. Deus entra num nível de política, de governadores. Deus entra num nível sacerdotal. E Deus começa a entrar no nível do povo, congregacional. Por quê? Porque se o ânimo do povo está para baixo, irmão, não tem mover. Se o ânimo do povo está caído, não tem movimento espiritual. Se o ânimo do povo está para baixo, não tem revelação profética na igreja. O pregador, a pregadora pode pular aqui em cima, a igreja pode plantar bananeira, mas se não tiver uma palavra rema do Espírito do Senhor, nada acontece. E aqui Deus vai começar a mover. Por quê? Porque Zorobabel, ele está vindo deportado. Vem 50.000 homens com Zorobabel. Só que agora, quando Zorobabel está nessa reconstrução, quando o povo agora de Ageu é chamado a reconstruir, quando o povo de Judá é chamado agora a viver essa reconstrução, e aí o tema da palavra hoje simples é um chamado para reconstruir. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós não somos chamados para destruir, nós não somos chamados para abandonar, nós não somos chamados para deixar desolado, não. O chamado de Deus para nós é para reconstruir. Mas não tem como reconstruir, família. Deus nos chamou para reconstruir, amém? Você pode levantar sua mão para receber essa palavra? Deus nos chamou nesse tempo para reconstruir. E começa-se a reconstrução de que forma? A reconstrução vem, Deus levantou, Deus despertou, Deus suscitou, Deus reanimou o espírito de Zorobabel, o espírito do governador de Judá. Mais uma vez, olha para o seu irmão por gentileza e diga: Deus, não fala com alegria, fala assim: ó, Deus levantou o teu espírito nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Amém ou não amém? Eu creio piamente num Deus que anima o nosso espírito.
Eu creio piamente num Deus que levanta o nosso espírito. Por quê? Porque a voz de Deus, ela sempre vai nos encorajar a ir aonde a gente humanamente não gostaria de ir. A Bíblia também diz no texto que citei, Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel olha o vale, que só tem morte, só tem tristeza, diz a palavra, e me fez andar. É esse ânimo que a gente precisa, um ânimo que nos faz andar, um ânimo que nos faz avançar. É por isso que Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por quê? Porque se a gente olha só para trás, a gente para, mas se a gente tem um ânimo do Senhor, irmão, e ânimo é traduzido por coragem. Se a gente tem a coragem de ser animado, de ser despertado, a gente precisa entender o Deus que nos faz movimentar, o Deus que nos faz andar, o Deus que nos faz ir além. Quando Deus vai suscitar, quando Deus vai levantar, e suscitar, eu já falei isso aqui uma vez, é fazer nascer de novo. E às vezes, irmãos, tem dias que a chama não apagou, mas ela enfraqueceu. Tem dia que o ânimo não acabou, mas ele diminuiu. Tem dia que a gente está com uma esperança tremenda, uma expectativa gloriosa, mas tem dias que parece que a esperança foi-se embora. Tem dia que a gente entende e parece que o espiritual acabou, já não tem mais fé, já não tem mais expectativa, já não crê que Deus pode salvar a família, já não crê que Deus pode fazer tanta coisa mais. Aí a gente conversa com alguém do lado e diz assim, a coisa está feia mesmo. Aí a gente conversa com alguém do outro lado, o pastor Felipe diz assim, a coisa está complicada mesmo. E a gente deixa, irmão, de assumir aquilo que Deus nos levantou para ser, a gente deixa de viver aquilo que Deus nos gerou para a gente ser. Mas é aí que vem a voz do Senhor, e aí a voz do Senhor vem e diz assim, eu vou te reanimar. Oh glória, eu gosto demais do culto público, irmão, eu gosto do GP, eu gosto das coisas, mas se tem uma coisa que eu gosto, é do culto público. Por quê? Porque diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A palavra tem esse poder de suscitar o fogo, como diz o escritor ao Levítico capítulo 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É dizendo o seguinte, eu sei que tem dias que você vai enfraquecer, mas nesses dias o Espírito do Senhor vai te levantar. Você pode levantar sua mão aí. Os nossos dias não são marcados só de apogeu e glória, mas os nossos dias são marcados pela mão do Senhor, nos colocando de pé novamente. Nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai nos reanimar novamente, Deus vai gerar expectativa em nós novamente, Deus vai gerar graça revelada dele novamente, Deus vai te dar ânimo novamente para adorar, Deus vai te dar ânimo novamente para cumprir tudo aquilo que ele te gerou para realizar nesse tempo. Deus suscitou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Há um chamado de Deus. E qual é o chamado? A minha casa está desolada. Olhe para cá, a minha casa está destruída. A casa de vocês está com porcelanato. E não tem nada a ver isso, tá, irmãos? É bom ter o porcelanato. O que Deus está dizendo aqui não é o quanto de bênção nós recebemos, é o que nós estamos priorizando. Amém? E aí está dizendo, a minha casa está de pau a pique, a de vocês, espera aí, eu sou aquele que move sobre vocês. Aí diz a Bíblia, aí o Espírito do Senhor, Deus suscitou o Espírito do sumo sacerdote. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou voltar a mexer também dentro da minha casa. Eu vou voltar a mexer no sacrifício. Eu vou voltar a mexer no holocausto. Eu vou voltar a mexer no fogo ardendo sobre o altar. Eu vou voltar a mexer em algo sacrificial que tinha se perdido.
Eu citei no início da palavra, vou citar novamente. A palavra vai dizer que quando na inauguração do templo de Salomão, quem estava dentro e quem estava fora caiu. Por quê? Por causa da presença. Nós sabemos, irmãos, que lamparina acesa no dentro do templo falava de presença. Nós somos sabedores, todos nós, que quando o fogo estava aceso, era sinal de presença. Que 6 horas da manhã, que quando fazia o sacrifício, nós sabíamos muito bem que era sinal que Deus estava recebendo aquele holocausto nas suas narinas, o incenso subia para o Senhor. Então a gente precisa entender que quando Deus está dizendo, eu estou suscitando o espírito do sacerdote, Ele está dizendo, eu vou fazer a minha casa voltar a ter vida, eu vou fazer a minha casa voltar a ter adoração, eu vou fazer a minha casa voltar a ter a minha presença de uma forma sobrenatural. Mas, diz a Bíblia, Deus suscitou o espírito de todo o povo. O altar pode estar cheio, mas se a igreja não quiser ser cheia, a igreja não cresce. Se a igreja não quiser receber o poder, a igreja não recebe. A mensagem, seja quem for, pode estar sendo pregada, mas se quando eu congrego embaixo, eu não estou dizendo, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, o que Deus está dizendo? Eu começo pelo altar, mas essa presença tem que inundar toda a igreja. É por isso que Atos capítulo 2 vai dizer que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Todos que estavam ali foram cheios, foram revestidos de poder e de autoridade. Porque quem dera que toda a congregação fosse cheia do Espírito. É isso que Deus vai falar na boca de Moisés para Josué. Por quê? Porque havia uns escritos, e a Bíblia vai dizer no livro de Números o quê? Que quando Deus fala assim, olha o que Deus fala na boca de Jetro: Moisés, escolhe para você homens idôneos, homens sérios, homens valorosos, que julguem as causas menores, e as causas maiores chegam até você, porque você não vai dar conta, Moisés, de cuidar de todas as coisas, das minúcias que tem que se tratar. Então ele escolhe 70 homens, e a Bíblia vai dizer que 68 estão dentro do arraial, e vem o Espírito que está sobre Moisés, sobre ele, e eles são cheios do Espírito Santo, são cheios do Espírito do Senhor, e diz a Bíblia que eles profetizam, porém nunca mais profetizaram. É o que a Bíblia diz, está lá, profetizaram, porém nunca mais profetizaram. Mas diz a Bíblia que começou a gerar um escândalo em Israel. E qual foi o escândalo, Alker? Do lado de fora tinha 2 homens, e eles diz a palavra, e eles estavam pulando, saltando e profetizavam. Vem a notícia: ei, Moisés, 68 foram cheios, mas tem 2 fora do arraial, mas está entre os inscritos. Por quê? O negócio não é estar dentro ou fora do arraial, é estar entre os inscritos, irmão. Se está entre os inscritos, Deus vai nos revestir. Se está entre os inscritos, Deus vai nos mover. Aí, do lado de fora, Josué saca da espada e vai dizer: Senhor, quer que eu vá lá e dou um jeito? Aí Moisés dá aquela célebre frase: Oxalá, quem dera se todo Israel fosse cheio do Espírito do Senhor. Essa manhã, irmãos, é Deus dizendo: eu não quero que venha uma conferência e alguns sejam cheios, não. Eu não quero que venham só pregadores de fora que são maravilhosos e só alguns sejam cheios, não. Para a gente crescer do jeito que tem que crescer, para a gente viver do jeito que nós queremos viver, é que toda central seja cheio do Espírito Santo. Você pode levantar sua mão nessa manhã? Eu quero declarar: há um derramado Espírito sobre a nossa vida, e eu declaro em nome de Jesus, assim como Eldade e Medade foram cheios, nós estamos dia após dia sendo cheios do Espírito, e estaremos debaixo de profecia. Irmãos, depois que Deus levanta o Espírito, Deus libera uma outra palavra dizendo: eu estou convosco,
Diga para o seu irmão, por gentileza, fala assim: Deus está com você. De manhã, né, irmãos, dia das mães, a gente está meio cansado, né? Fala para o seu irmão de novo, por gentileza, diga para ele: Deus está com você. Você tem noção dessa grandeza? Parece tão simples, mas ao mesmo tempo precisa ser tão profundo. O que Deus está falando na boca de Ageu? Ageu, diga para o povo, que agora que eu levantei o espírito deles, que eles voltaram à casa do Senhor para trabalhar, porque agora eles se dispõem, eles se levantam a ir para a casa do Senhor e reconstruir. Aí a palavra vai dizer: diga para eles, que agora eu estou no meio deles. Gente, isso aqui tem uma profundidade. Eu queria ter mais tempo para desenvolver isso aqui, mas fica para um outro dia. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: quando eu saí, a terra secou. Quando eu saí, o vinho secou. Quando eu saí, o azeite secou. Quando eu saí, o cereal acabou. Quando eu saí, fechou tudo, meu filho. Mas deixa eu te dizer, Ageu, fala para eles que eu estou de volta em cena. Aleluia. Fala para eles que eu voltei a atuar novamente. Fala para eles, Ageu, que eu sou o ator principal nessa história maravilhosa de Judá. O que Deus está dizendo? O cereal vai voltar a produzir, a terra vai voltar a produzir, os montes vão voltar a produzir, o azeite vai voltar a produzir, o vinho vai voltar a fluir. Por quê? É Deus dizendo: se eu estou na casa, meu irmão, a casa ela não é vista pela escassez, mas ela é vista pela abundância. Aleluia. Você pode levantar a sua mão, porque eu vou profetizar: quem anda com Deus vive de abundância de Deus. Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade não é isso, eu não creio nisso. Mas eu creio na teologia da fidelidade. Que teologia é essa? Que quem anda com Deus é cuidado pelo Deus que anda contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Deus chamou Abraão e diz assim: Abraão, fica tranquilo, meu filho, sai da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas fica tranquilo, hein? Eu abençoarei os que te abençoarem. O que é isso, Senhor? Eu já preparei gente para te abençoar, e quem te abençoar também vai ser abençoado. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se levantar contra você, não briga não, eu vou tratar. Benditas serão, Abraão, todas as famílias da terra em ti. Você tem fé nessa manhã para receber essa palavra? Eu declaro em nome de Jesus: mais perto do provedor, mais perto da provisão. Deus essa manhã está dizendo para alguém: a terra vai voltar a produzir. O que Deus faz então, Emerson? Deus traz a memória. A Bíblia vai dizer, né? Quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Então Deus olha e fala assim: lembrem-se de quando eu tirei vocês. Fala para eles, Ageu. Lembrem-se de quando eu tirei vocês da terra do Egito. Sabe o que Deus está dizendo? A mesma aliança que eu tive lá, ela ainda está de pé. Você crê nisso, amém? A mesma aliança que eu tive com vocês lá, ela ainda está de pé nessa manhã. É Deus dizendo: eu não te dei um espírito de temor, eu não te dei um espírito que recua, mas eu te dei um espírito de ousadia. Eu te dei um espírito de intrepidez. Sempre vai haver os modernos para tentar nos aprisionar, mas o espírito que eu te dei é um espírito de liberdade. Oh, é Deus dizendo: ei, Ageu, diga para esse povo aí, diga que há uma aliança do céu para com a terra, e essa aliança vai fazer algo extraordinário. O que? Capítulo 2, anuncia aí a glória da segunda casa.
a glória dessa última casa vai ser maior do que a glória da primeira. Deus olha para o povo e diz assim: olha para a casa em ruínas, vocês que viram essa casa na sua glória, vê agora desse jeito destruída. É Deus dizendo: aos nossos olhos não tem jeito, mas Deus está dizendo: farei tremer as nações, abalarei céus e terra, virá o desejado. É Deus dizendo: a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Gente, eu creio demais nessa palavra. Deus levanta o profeta para dizer que a primeira casa tinha beleza, que a primeira casa tinha suntuosidade, mas essa casa agora, ainda que não tenha a beleza da primeira, ainda que não tenha a suntuosidade da primeira, ela ainda seria maior. Aqui eu encerro a palavra rápida que eu falei que seria, mas é Deus dizendo: eu estou profetizando uma casa que não é de madeira, eu estou profetizando uma casa que não é de pedras preciosas, eu estou profetizando uma casa, diz o Senhor, que não é uma casa natural, é uma casa chamada de primeiro Adão e segundo Adão. No primeiro Adão, irmão, teve uma estrutura, mas no segundo Adão vai ter outra estrutura. No primeiro Adão teve um estilo, no segundo Adão tem outro estilo. No primeiro Adão tinha lei, no segundo Adão tem a graça. Jesus, irmãos, é a segunda casa. Jesus é a última casa que será revelada, está sendo revelada para mim e para você. Quando Deus olha e diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira casa, está dizendo: acabou, não precisa mais ter a função sacerdotal. Por quê? Porque Jesus é o sacerdote perfeito. O escritor aos Hebreus vai dizer: Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele. Quando Ele está dizendo a glória da última casa será maior, está dizendo: não precisa ter ofício profético, porque Ele é o profeta perfeito, Ele é o profeta, Ele é o juiz, Ele é aquele que vem, Ele é aquele que revela, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que tem, Ele é aquele que pode, Ele é aquele que realiza, é Ele. Quando Ageu vai dizer a glória da última casa será maior, ele também está dizendo: Ele é